mais uma vez o Portal ao Vivo traz um entrevistado de grande valia aqui pra gente. Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, que a gente tem feito ali em Olambra. Certo, eu falei, né, no início que você é um educador social e tem feito um trabalho, principalmente em Olambra, sobre essa conexão mesmo que você busca entre a escola e a sociedade. Você faz o movimento Reconectar. Explica pra gente um pouquinho o que é o movimento. Eu trabalho há aproximadamente 6 anos com o terceiro setor, em diversas ONGs, que tem principalmente essa visão na área da educação. Então, eu comecei esse trabalho com uma ONG de São Paulo, chamado Macanudos, e onde eu percebi a necessidade de fazer essa conexão aluno, professor, pai, sociedade, de utilizar os instrumentos que existem na sociedade em geral para apoiar o projeto já existente dentro da escola. Ao longo desse tempo, eu desenvolvi atividades aqui na região, por exemplo, através do projeto Seja, a gente trabalhou em Jaguariúna, em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, e através do 180 a gente também trabalhou em Jaguariúna. Mas por nascer e crescer em Olambra, sempre desejei desenvolver alguma coisa dentro da minha cidade, com as escolas existentes. Então, ano passado nasceu o movimento Reconectar, que é uma ação da população que tem a educação como sua principal meta, mas também tem a discussão das políticas públicas. A ideia é pegar bons projetos existentes no meio da sociedade e jogar luz, trazer voz, visibilidade a esses projetos, porque eu tenho certeza que esses projetos têm muito a somar com a população de modo geral, tanto na educação, na saúde, no desenvolvimento geral da cidade. Certo. Recentemente a gente teve um caso, né, infelizmente, na Escola Suzano, sim, de alguns alunos que realmente vieram a falecer, outros ficaram feridos, e vocês acabaram fazendo algumas ações em cima desse caso na Escola Suzano. O que você pode falar pra gente sobre isso? Eu recebi o convite, né, e eu acho muito bacana agradecer o apoio que a gente tem da Escola Ibrantina, a escola estadual, a única escola de ensino médio da cidade. Recebi o convite da diretora Lília e da vice-diretora Bárbara, da gente estar desenvolvendo uma atividade com uma visão de falar um pouco sobre a questão do amor, a questão da solidariedade, a questão da amizade, a questão do amor ao próximo, porque eu acho que esses temas são temas que precisam estar sempre sendo discutido com os alunos, porque isso ajuda a fomentar o reino do bem, a ideia de que eu preciso de alguma forma olhar para o meu semelhante não com indiferença, mas aprender a respeitar as diferenças, sim, a respeitar as diferenças que existem dentro da própria sala de aula, para que não se repita casos como o de Suzano, que foi movido por um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, que infelizmente hoje ganha muita voz no nosso país. Ele é propagado de uma forma frenética nas redes sociais. Então eu acho que da mesma maneira que cresce um discurso de ódio, um discurso de segregação, um discurso de preconceito, precisa existir uma outra voz. E essa voz precisa ser uma voz do bem, uma voz que une, uma voz que não discrimina, uma voz que levanta essa bandeira da paz. Então a nossa mobilização na Escola Ibrantina na semana passada foi isso, foi levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, trazer para o adolescente que está ali essa ideia de que ninguém é alguém sem alguém. Eu preciso do meu semelhante, eu preciso respeitar o meu colega de classe, eu preciso respeitar o meu professor, eu preciso respeitar os meus pais, e que toda discussão, todo problema, ele tem uma solução, mas ele precisa ter um diálogo. Então, o que precisa hoje, ao meu ver, resgatar na educação do Brasil é esse diálogo. É preciso escutar os alunos, é preciso saber o que eles têm para falar. Não às vezes o aluno ele fica ali preso ali dentro da sala de aula, absorvendo informação, só recebendo, só que cada um aprende de uma forma. Eu aprendo de uma forma, você de outra, e às vezes eu preciso falar isso, eu preciso colocar para fora o que eu estou sentindo, eu preciso colocar para fora as minhas necessidades, a confusão que está na minha mente, porque só falando que nós vamos encontrar alguma solução ou alguma cura para essa dificuldade, né? Eu acho que
o que está faltando é o diálogo, e a gente precisa resgatar esse diálogo, porque a saúde mental dos nossos adolescentes está em risco. Então é preciso a gente fazer alguma coisa. Como você sente assim, o feedback desses alunos, desses estudantes com você? Tem algum caso especial que você queira destacar com essas iniciativas? Eu acho, o que me chamou bastante atenção no projeto com a escola foi que a recepção e o contato, ele foi muito diferente do que eu imaginava. Porque eu sempre fui um aluno tímido, eu sempre fui um aluno que ficava na minha, e no meu tempo a gente não tinha muitas atividades assim que fugisse um pouco do roteiro principal da escola. Então a gente tinha uma palestra uma vez ou outra, mas sempre aquela palestra que depois que eu fui adquirindo um certo conhecimento, eu achei que era muito pouco para o que a gente precisava, porque era aquela palestra que o palestrante vinha e por 1 hora ele falava, só que depois ele ia embora e nunca mais você... Sim, para pergunta, e nunca mais você via ele também. Então não tinha nenhum tipo de relacionamento, era apenas um momento, uma fala, um tema que era levantado e pronto, acabou. Então ficava aquelas dúvidas, ficava tudo aquilo. E a proposta inicial, quando eu comecei a entrar nesse mundo, aprender um pouco o que é educação social, o que eu poderia contribuir com os educadores que estão trabalhando dentro da escola, eu aprendi que a solução ela só vem através de relacionamento. Eu preciso me relacionar com esses alunos. Eles precisam encontrar em mim a ideia de um amigo, a ideia de alguém que está ali falando com responsabilidade, alguém que está falando com propriedade sobre o assunto, mas que também está aberto a diálogo, também está aberto a escutar o problema dele e se eu não puder resolver, tem uma rede de pessoas que vai poder atender esse aluno. Então, a primeira vez que eu conversei numa sala de aula, e a gente sempre conversa, e se tem oportunidade, fica ali na hora do recreio, para ter esse feedback, eu fiquei assustado, porque o pessoal veio, sentou ali na mesa onde eu estava e começou a contar a vida deles. Então, assim, eu trabalho com jovens, na verdade, desde os meus 15. Eu já era adolescente e já desenvolvia trabalhos assim, sendo em comunidades religiosas ou em projetos sociais. E eu sempre tive essa dificuldade, de contar os meus problemas e também de chegar num grupo de adolescentes jovens e ouvir os problemas deles. E na escola eu percebi que o pessoal estava com muita vontade de contar o problema. Né? Sim, tem muita demanda e o desejo deles de falar, olha tio, estou passando por isso, em casa eu tenho essa dificuldade, briga com pais, e até mesmo casos, por exemplo, em São Paulo, de vítimas de violência sexual, pessoas sentar e contar, eu estou sendo abusado, eu estou passando por isso, casos mais fortes, de uma complexidade maior, e de você falar, poxa, esse pessoal, eles estão precisando de ajuda, eles estão gritando por socorro, e alguém precisa ouvir eles. Porque muitas das vezes o professor ele já tem uma carga de trabalho muito grande. Então ele tem a responsabilidade de ensinar, tem a responsabilidade de seguir o cronograma que é proposto. E também o aluno ele olha para o professor e sente essa dificuldade de falar, essa dificuldade de se abrir. E é difícil para o professor quebrar essa muralha que separa o aluno do professor. Então quando vem alguém de fora e mostra que o professor está ali para apoiar e também é um amigo, eu acho que a gente acaba sendo essa ponte que faz o aluno ter mais facilidade de conversar com o professor, de ser franco e dizer, olha, eu não estou aprendendo por isso e por aquilo. Por exemplo, eu venho de um cenário de violência doméstica, então eu tive muita dificuldade de aprender porque eu enfrentava dificuldades em casa. Então eu chegava na escola, a minha mente era separada dos problemas de casa com os problemas de matemática e português. Então não fazia muito sentido tudo aquilo para mim. E eu tive um professor que me ouviu, tive um professor que conversou comigo, um professor que me deu bons conselhos, e isso serviu para que eu me abrisse, para que eu estivesse disposto a entender a matéria e a conseguir resolver o meu problema também. Serviu também para você estar ajudando outras pessoas, ouvir outras pessoas? Demais. Eu acho que eu pego bastante essa bagagem, porque eu acho assim, ao invés a gente tem duas opções, ou você pega os seus problemas e se transforma numa vítima, ou você entende que esse problema pode ser um start para você se curar e curar outras pessoas. Então, não é porque eu passei, por exemplo, bullying na escola, que hoje eu não posso ensinar outras pessoas a passar por essa dificuldade, a enfrentar essas dificuldades, ou até mesmo conversar com alguém que está fazendo bullying, o que isso vai prejudicar ele lá na frente. O que ele está, a outra pessoa, o tempo que ele está perdendo. Então, eu acho que é através
através da conversa franca que a gente vai conseguir encontrar esse consenso, vai conseguir unir alunos, professores e pais e vai conseguir encontrar o problema.